Olá, tudo bem? Sou a professora Cisanete e hoje a nossa aula é de matemática. Iremos aprender um pouquinho de divisão de números naturais com dois algarismos. Preparados? Vamos lá! Vamos começar relembrando um pouco do que vimos na aula anterior. Nós vimos que a divisão é a operação inversa da multiplicação e que na divisão podemos repartir igualmente, distribuir e formar grupos com quantidades iguais. Divisão com dois algarismos no divisor. A divisão com dois algarismos segue os mesmos passos que as divisões anteriores com apenas um algarismo no divisor. Montamos a multiplicação e vemos o resultado que chegue mais perto. Vamos praticar um pouquinho para você entender melhor. Eu tenho aqui a divisão 25.000 dividido por 50. E aí, como será que a gente faz essa divisão? O primeiro passo é o mesmo passo que a gente fez na divisão com apenas um algarismo. Primeiro a gente olha se o primeiro algarismo que tem nessa divisão é maior, menor ou igual que o algarismo que está no divisor. Nesse caso é 50, tá bom? O primeiro algarismo dessa divisão aqui é o algarismo 2. O algarismo 2 é maior, menor ou igual a 50? Ah, claro que é menor, né? Então, o algarismo 2 sozinho não vai poder ser dividido por 50, porque está claro que ele é muito menor, né? Agora, vamos observar o próximo algarismo junto com o algarismo 2. Forma 25. 25 é maior, menor ou igual a 50? Menor ainda, né? Inclusive, é a metade. Então, também não dá para ser dividido por 50. Então, a gente olha o próximo algarismo também, que é o 0. Juntando com esse 25 fica 250. 250, 250. E aí, 250 é maior, menor ou igual a 50? Maior, né? Agora sim, nós podemos dividir por 50. Agora a gente segue o outro passo, que é fazer a tabuada de multiplicação do número que está no divisor. Nesse caso, é o número 50. Então, a gente vai multiplicando o número 50 por outros números até o valor dar 250 ou chegar bem perto, ok? Só não pode ser mais do que 250. Quando a gente multiplica 50 vezes 1, o resultado é 50. Quando a gente multiplica 50 vezes 2, a gente tem 0 vezes 2, que é 0, e 5 vezes 2, que é 10, formando o número 100. Se multiplicarmos 50 vezes 3, temos aí 0 vezes 3, que é 0, e 5 vezes 3, que é 15, formando o número 150. Ainda está um pouquinho longe de 250. Vamos para a próxima multiplicação. 50 vezes 4. 0 vezes 4, 0. 5 vezes 4, 20, formando assim o número 200. Ainda está longe. Enquanto o resultado da multiplicação não chegar bem pertinho, ou então não der exatamente o número que você está procurando, então você continua a multiplicação. Vamos multiplicar 50 vezes 5. 0 vezes 5, 0. 5 vezes 5, 25, formando o número 250, que é exatamente o que a gente estava procurando. Nesse caso aqui deu o próprio número, ok? Mas tem casos que vai ser um pouquinho menor. Então, a gente já descobriu que se eu multiplicar 50 vezes 5, dá 250. Então, eu pego o número 5 e coloco no quociente para poder ser multiplicado pelo 50 e assim formar 250. 50 vezes 5, 250, eu coloco embaixo do 250 e diminuo. 250 menos 250, 0, porque 0 menos 0 é 0, 5 menos 5, 0, 2 menos 2, 0. E aí, esses outros dois zeros que estão aí, o que é que eu faço com eles? Porque se eu juntar esses zeros aí com esses outros zeros, vão ficar 5 zeros e a divisão não vai sair do canto. Então, o que é que eu faço nesse caso? Quando lá embaixo da subtração tem vários zeros, então, ao invés de descer esses zeros aí para baixo da subtração, eu levo eles lá para o lado do número que está no quociente, que é o 5, e vai ficar 500. Então, 25.000 dividido por 50 é 500, ok? Se eu tiver 25 mil reais e quiser dividir para 50 pessoas, cada uma vai ficar com 500 reais. Deu para entender? Vamos a mais um exemplo. 6.622 dividido por 14. E aí, o que é que eu faço? Sigo os mesmos passos que eu fiz anteriormente. Primeiro, olho se o primeiro algarismo é maior, menor ou igual ao número que está no divisor. Se for maior ou igual, eu posso dividir, mas se for menor, eu não posso. E a gente vê que o primeiro algarismo é 6. E 6 é menor que 14, então não pode ser dividido. Agora, se eu juntar o outro 6, fica 66.
Aí sim dá para dividir, ok? E aí, o que é que eu faço agora? Eu monto a tabelinha de multiplicação. Nesse caso aqui não vai ser mais a tabuada, vai ser as continhas, tá bom? Já que são 2 algarismos. Aí eu vou multiplicando 14 vezes 1, 14 vezes 2 e assim por diante. 14 vezes 1, 4 vezes 1, 4. 1 vezes 1, 1. Fica 14. 14 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 1 vezes 2, 2. Forma o número 28. 14 vezes 3, 4 vezes 3, 12. Coloco 2, sobe o 1. 3 vezes 1, 3 com mais 1, 4. Forma o número 42. 14 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Coloca 6, sobe 1. E aí, 4 vezes 1, 4. Com mais 1, fica 5. Então, forma o número 56. 14 vezes 5. 4 vezes 5, 20. Coloco 0, sobe o 2. 5 vezes 1, 5. Com mais 2, 7. Então, forma o número 70. Então, já basta, porque 70 já passou de 66, não é verdade? Então, a gente não pode usar o 14 vezes 5, ok? Justamente por isso, porque passa. Então, a gente vai usar qual? Vamos usar o 14 vezes 4, que é 56. Então, a gente vai usar o número 4, tá bom? Levamos o 4 lá para o quociente, abaixo do divisor. E multiplicamos 14 vezes 4, 56. Colocamos o 56 abaixo do 66. E fazemos a subtração. 6 menos 6, 0. 6 menos 5, 1. Fica 10. E aí, 10 dá para dividir por 14? Não, né? Porque 10 é menor. Então, a gente baixa o número 2. Então, fica 102. Aí sim dá para dividir por 14. Como a gente parou na multiplicação 14 vezes 5, que deu 70, então a gente vai continuando a resolver, porque ainda está longe, né? 70 fica longe de 102. Então, 14 vezes 6 fica o número 84. 14 vezes 7, tenho 4 vezes 7, 28, coloco 8, sobe 2. 7 vezes 1, 7, com mais 2, 9. Fica o número 98. Vamos continuar. 14 vezes 8, 4 vezes 8, 32. Coloco 2, sobe o 3. 8 vezes 1, 8, com mais 3, 11. Formando o número 112, ok? E a gente vê que já passou de 102, né? Então, a gente usa a multiplicação anterior, que é 14 vezes 7. Colocamos o número 7 lá no quociente, multiplicamos 14 vezes 7, que é 98, subtraímos 102 menos 98. 2 menos 8 não dá, então eu pego emprestado do número do lado. Só que o número do lado é o 0, então não tem como pegar emprestado dele. Eu pego do 1 que está do outro lado. Eu pego um emprestado desse 1 aí e ele fica 0. Aí eu levo lá para esse 0 que está do lado. Só que aí eu ainda tenho que emprestar para o 2, né? Então eu empresto 1 desse 10 que ficou agora lá para o 2. E esse 0 que ficou 10 agora fica 9. E o 2 fica 12, ok? 12 menos 8, 4. O 9 menos 9, 0. E baixo 0. E aí nós temos o resultado da subtração, que é 4. Só que ainda tem o outro 2 para a gente descer, lembra? Então, a gente desce o outro 2 que está faltando e aí forma o número 42. 42 é maior que 14, então dá para dividir. 42 dividido por 14. E a gente já fez essa multiplicação, que deu o resultado 42, que é justamente o 14 vezes 3. Então, a gente coloca o 3 lá no quociente, multiplica 14 vezes 3, que é 42, e subtrai 42 menos 42, 0, porque 2 menos 2, 0, 4 menos 4, 0, e aí termina a nossa continha. Bom, é isso, ficamos por aqui, espero que vocês tenham compreendido e espero também que possam colocar em prática, ok? E tchau, até a próxima aula!